Geografia do Maranhão. Principais formações vegetais: floresta, cerrado e mata dos cocais. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. O Maranhão ocupa uma posição de transição entre diferentes domínios naturais brasileiros. No território estadual aparecem áreas dos biomas Amazônia, Cerrado e, em proporção bem menor, Caatinga. Entre esses espaços desenvolvem-se zonas de contato, nas quais características de diferentes formações vegetais se misturam. Por isso, a vegetação maranhense é bastante diversificada. O conteúdo desta aula destaca 3 formações fundamentais: floresta, cerrado, mata dos cocais. A floresta de características amazônicas predomina principalmente no oeste do estado. O cerrado domina grande parte do centro, do sul e do leste maranhense. A mata dos cocais aparece principalmente como formação de transição, marcada pelo predomínio de palmeiras, especialmente babaçu, carnaúba e buriti. Para a prova, é essencial compreender que bioma e formação vegetal não são exatamente a mesma coisa. O bioma é um conjunto amplo de ecossistemas, vegetação, fauna, clima, solos e processos naturais. A formação vegetal corresponde ao aspecto predominante da cobertura vegetal de determinada área. Assim, a mata dos cocais é normalmente estudada como uma formação vegetal ou faixa de transição, e não como um dos 6 biomas oficiais do Brasil. 1. Distribuição da vegetação no Maranhão. O Maranhão apresenta um mosaico vegetal. Em linhas gerais, podemos organizar a distribuição da seguinte forma: Oeste e Noroeste, florestas de influência amazônica. Centro, Sul e Leste, predomínio do Cerrado. Faixa Central e Centro-Leste, mata dos cocais e áreas de transição. Litoral, manguezais, restingas, dunas e outras formações pioneiras. Baixada Maranhense, campos inundáveis e vegetação adaptada às cheias.
Estudos da Embrapa indicam que o Cerrado ocupa aproximadamente 64% do território maranhense, a Amazônia cerca de 35% e a Caatinga aproximadamente 1%. Esses valores demonstram que o estado não possui uma vegetação uniforme. O mapa de vegetação do IBGE identifica no Maranhão florestas ombrófilas, florestas estacionais, savanas correspondentes ao cerrado, áreas de formações pioneiras e zonas de contato entre diferentes tipos de vegetação. 2. Floresta amazônica no Maranhão. A formação florestal de influência amazônica aparece principalmente no oeste e no noroeste do Maranhão, próximos ao estado do Pará. Essa área corresponde à porção mais oriental da Amazônia brasileira, sendo frequentemente denominada Amazônia Maranhense. A vegetação apresenta, originalmente, árvores altas, copas próximas, formando dossel, grande diversidade de espécies, elevada umidade, presença de cipós, palmeiras e vegetação distribuída em diferentes estratos. A floresta amazônica maranhense não é completamente igual em todas as áreas. O IBGE reconhece no estado formações como floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta e florestas estacionais. 3. Floresta ombrófila. O termo ombrófilo está relacionado à presença de umidade e chuvas abundantes. A floresta ombrófila densa apresenta árvores altas e cobertura vegetal relativamente fechada. A floresta ombrófila aberta possui maior espaçamento entre as árvores e pode apresentar abundância de palmeiras ou cipós. No Maranhão, a floresta ombrófila aberta está frequentemente associada à presença do babaçu. Isso demonstra que as formações vegetais não estão separadas por linhas rígidas. Em determinados espaços, elementos da floresta amazônica misturam-se com palmeirais e outras formações de transição. 4. Localização da floresta maranhense. A floresta de influência amazônica aparece principalmente em áreas próximas aos vales dos rios Gurupi, Pindaré e seus afluentes. Entre os municípios e regiões relacionados a essa formação estão Açailândia, Bom Jardim, Buriticupu, Centro Novo do Maranhão, Zedoca, Santa Luzia, e áreas próximas à divisa com o Pará. Nessa região localiza-se a Reserva Biológica do Gurupi, uma importante unidade de conservação voltada à proteção de remanescentes da Amazônia maranhense. A floresta também se relaciona com terras indígenas e áreas ocupadas por comunidades tradicionais. 5. Importância da floresta. A floresta exerce funções fundamentais: proteção dos solos, conservação das nascentes, regulação do clima, armazenamento de carbono, manutenção da biodiversidade, fornecimento de alimentos, produção de fibras, óleos e frutos, e proteção das margens dos rios. O Inventário Florestal Nacional divulgado em 2025 estimou que aproximadamente 55% do território maranhense permanecia coberto por vegetação natural, destacando a savana arborizada e a floresta ombrófila entre as tipologias predominantes. A vegetação também é importante para populações indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, que utilizam diferentes recursos florestais para alimentação, moradia, medicina tradicional e geração de renda. 6. Degradação da Amazônia maranhense. A floresta maranhense sofreu intensa redução devido à extração de madeira, expansão agropecuária, queimadas, mineração, abertura de estradas, ocupações irregulares e fragmentação dos habitats. A fragmentação ocorre quando uma área florestal contínua é dividida em partes menores e isoladas. Esse processo dificulta o deslocamento dos animais, reduz a diversidade genética e torna os remanescentes mais vulneráveis ao fogo e à ação humana. O Oeste Maranhense é uma área de transição entre a Amazônia e o Cerrado e sofre pressões relacionadas à expansão das atividades econômicas. 7. Cerrado Maranhense.
O cerrado é a formação vegetal predominante no Maranhão. Ele ocupa principalmente o centro, o sul, o sudeste e grande parte do leste estadual. O cerrado não possui apenas uma aparência. Ele reúne formações florestais, savânicas e campestres. Entre suas diferentes fitofisionomias aparecem cerradão, cerrado típico, cerrado ralo, campo sujo, campo limpo, veredas, matas de galeria e palmeirais. A Embrapa classifica 11 tipos principais de vegetação no cerrado, divididos entre formações florestais, savânicas e campestres. 8 características do cerrado. Na formação típica do cerrado aparecem árvores de pequeno e médio porte, troncos tortuosos, cascas espessas, raízes profundas, folhas resistentes, arbustos, gramíneas, e espaçamento entre as árvores. Essas características estão relacionadas às condições ambientais, como estação seca bem definida, ocorrência periódica de fogo, solos geralmente ácidos, baixa disponibilidade de alguns nutrientes, e necessidade de alcançar água em camadas profundas. É incorreto afirmar que as árvores do cerrado são tortas somente porque os solos são pobres. O formato das plantas resulta de uma combinação de fatores, incluindo disponibilidade de água, características do solo, fogo, ventos e adaptações evolutivas. 9. O fogo no cerrado. O fogo pode ocorrer naturalmente no cerrado, especialmente durante períodos secos e tempestades com raios. Diversas espécies desenvolveram adaptações, como cascas grossas, raízes profundas, estruturas subterrâneas e capacidade de rebrotar. Entretanto, isso não significa que qualquer incêndio seja benéfico. Queimadas frequentes, extensas ou provocadas de maneira inadequada podem destruir habitats, matar animais, empobrecer o solo e impedir a regeneração da vegetação. A banca pode tentar afirmar que o cerrado não sofre danos com incêndios porque é adaptado ao fogo. A afirmação está errada. A adaptação ao fogo natural não significa resistência ilimitada às queimadas humanas. 10. Localização do cerrado no Maranhão. O cerrado ocupa extensas áreas do sul e do centro maranhense. Entre as regiões de destaque estão Chapada das Mesas, Chapada das Mangabeiras, região de Balsas, Carolina, Riachão, Taço Fragoso, Alto Parnaíba, Grajaú, Barra do Corda, e áreas do leste estadual. No sul do Maranhão, os extensos terrenos relativamente planos favoreceram a expansão da agricultura mecanizada, especialmente de soja, milho e algodão. O IBGE destaca a pressão da fronteira agrícola sobre o cerrado do centro e do sul maranhense. 11. Importância do cerrado. O cerrado possui grande importância hidrográfica. Suas chapadas, serras e áreas de nascentes alimentam importantes rios. No Maranhão, áreas de cerrado participam das nascentes e da drenagem de rios ligados às bacias do Parnaíba, do Tocantins, do Itapecuru, do Mearim e do Munim. Por isso, o cerrado é frequentemente chamado de importante área de produção e distribuição das águas. A retirada da vegetação pode provocar redução da infiltração, aumento do escoamento superficial, erosão, assoreamento dos rios e diminuição da água disponível durante a estação seca. 12. Biodiversidade e extrativismo. O cerrado maranhense apresenta diversas espécies de importância econômica e cultural. Entre elas estão pequi, bacuri, buriti, mangaba, murici, jatobá, barbatimão e plantas medicinais.
Os frutos são utilizados na alimentação e na produção de doces, óleos, bebidas e outros produtos. O extrativismo sustentável pode gerar renda sem exigir a retirada completa da vegetação. Entretanto, a substituição do cerrado por grandes áreas de monocultura reduz a biodiversidade e modifica a dinâmica natural dos solos e das águas. 13. Cerradão, mata de galeria e vereda. O cerradão apresenta vegetação mais alta e fechada, parecida visualmente com uma floresta, embora sua composição vegetal esteja relacionada ao cerrado. A mata de galeria acompanha pequenos rios e córregos. Suas copas podem se encontrar sobre o curso d'água, formando uma espécie de galeria. A vereda ocorre em áreas úmidas, geralmente com presença de buritis. Essas formações demonstram que o cerrado não é composto apenas por árvores baixas e retorcidas. A Embrapa identifica o cerradão, as matas de galeria, as matas ciliares, os palmeirais e as veredas entre as formações existentes no bioma. 14. Mata dos cocais. A mata dos cocais é uma formação vegetal de transição encontrada principalmente no meio norte brasileiro. No Maranhão, aparece especialmente nas áreas centrais e orientais, entre os domínios amazônico, do Cerrado e da Caatinga. Sua principal característica é a presença de palmeiras. As espécies mais conhecidas são babaçu, carnaúba, buriti e tucum. O babaçu é a espécie mais representativa da mata dos cocais maranhense. Por isso, muitas áreas são chamadas de babaçuais. A mata dos cocais não constitui um dos 6 biomas oficiais brasileiros. Ela é normalmente considerada formação vegetal ou área de transição ecológica. 15. Localização da mata dos cocais. A mata dos cocais aparece principalmente no centro, no leste e em áreas de transição do Maranhão. Está relacionada aos vales dos rios Mearim, Pindaré, Itapecuru, Munim e seus afluentes. Também aparece em municípios e regiões como Codó, Caxias, Bacabal, Pedreiras, Coroatá, Chapadinha e outras áreas do Médio Mearim e do Leste Maranhense. Sua distribuição não forma uma faixa totalmente contínua. Os cocais aparecem misturados a florestas, cerrados, campos e áreas agrícolas. 16. Babaçu. O babaçu é uma palmeira de grande importância econômica e social no Maranhão. Do cocô do babaçu podem ser aproveitados amêndoas, óleo, casca, carvão, fibras, palha e mesocarpo. As folhas podem ser utilizadas na cobertura de casas e na produção de objetos artesanais. As amêndoas fornecem óleo empregado na alimentação, na fabricação de cosméticos, produtos de higiene e outros itens. A casca pode ser utilizada como combustível ou matéria-prima para carvão. Praticamente todas as partes do fruto e da palmeira podem ser aproveitadas. 17. Quebradeiras de cocô babaçu. A coleta e a quebra do cocô babaçu estão fortemente relacionadas ao trabalho das quebradeiras de cocô. Essas mulheres acumulam conhecimentos tradicionais sobre localização dos babaçuais, período de coleta, seleção dos frutos, extração das amêndoas, produção de óleo e aproveitamento das diferentes partes do cocô. A atividade possui importância econômica, cultural e comunitária. As quebradeiras também participam de movimentos sociais voltados ao acesso aos babaçuais e à preservação das palmeiras. Em algumas regiões existem normas conhecidas como Leis do Babaçu Livre, que procuram garantir o acesso das extrativistas aos babaçuais, inclusive em determinadas propriedades privadas, conforme a legislação local. 18. Carnaúba e Buriti.
A carnaúba aparece principalmente em áreas mais secas do leste maranhense. Suas folhas produzem uma ser utilizada em diferentes setores industriais. Por sua diversidade de usos, é conhecida como árvore da vida. O buriti está associado a áreas úmidas, veredas, margens de rios e terrenos alagáveis. Seus frutos podem ser utilizados na produção de doces, óleos, bebidas, polpas e produtos artesanais. Para a prova: babaçu, principal símbolo dos cocais maranhenses. Carnaúba, áreas relativamente mais secas. Buriti, áreas úmidas e veredas. 19. Mata dos Cocais, floresta ou transição. A Mata dos Cocais não deve ser apresentada como uma floresta homogênea e fechada semelhante à Amazônia. Ela é uma formação marcada por palmeiras e por contatos entre diferentes domínios vegetais. Alguns estudos e classificações podem incluir os babaçoais entre formações florestais abertas, principalmente quando aparecem associados à floresta ombrófila aberta. Entretanto, na abordagem tradicional de concurso, o mais seguro é caracterizá-la como formação vegetal de transição. Predomínio de palmeiras. Forte presença do babaçu. Localização no meio norte brasileiro. 20 problemas ambientais dos cocais. Entre os principais problemas estão derrubada das palmeiras, queimadas, formação de pastagens, expansão agrícola, aplicação de agrotóxicos, cercamento das áreas e dificuldade de acesso das quebradeiras aos babaçoais. Em determinadas situações, o babaçu consegue se regenerar após o fogo ou o corte da vegetação. Contudo, queimadas repetidas e uso intenso da terra podem destruir as palmeiras jovens e impedir a recuperação dos cocais. A preservação dos babaçoais é importante tanto para o meio ambiente quanto para a manutenção do trabalho e da renda das comunidades extrativistas. 21. Comparação entre as formações. Floresta. Localização principal: Oeste e Noroeste do Maranhão. Características: vegetação mais alta e fechada, elevada biodiversidade, maior influência amazônica, presença de árvores, cipós e palmeiras. Cerrado. Localização principal: Centro, Sul e Leste do Maranhão. Características: formações florestais, savânicas e campestres, árvores de casca grossa e raízes profundas, estação seca bem definida, grande importância para nascentes e rios. Mata dos Cocais. Localização principal: Centro e Leste, nas áreas de transição. Características: predomínio de palmeiras, presença marcante do babaçu, extrativismo vegetal, importância para as quebradeiras de cocô. Importância para a prova: o Maranhão apresenta áreas de Amazônia, Cerrado e pequena ocorrência de Caatinga. O Cerrado é o bioma de maior extensão no estado. A floresta de influência amazônica aparece principalmente no oeste. A Mata dos Cocais é uma formação de transição e não um bioma oficial. O babaçu é a palmeira mais associada aos cocais maranhenses. O buriti está ligado a áreas úmidas. A carnaúba aparece principalmente em ambientes relativamente mais secos. As quebradeiras de cocô possuem relação econômica e cultural com os babaçoais. Não confunda Amazônia Maranhense, Oeste e Noroeste. Cerrado, Centro, Sul e grande parte do Leste.
Mata dos Cocais, formação de transição com palmeiras. Babaçu, principal palmeira dos cocais maranhenses. Buriti, veredas e terrenos úmidos. Carnaúba, ambientes relativamente mais secos. Cerradão, formação florestal do Cerrado. Mata dos Cocais, não é um dos 6 biomas oficiais brasileiros. Pegadinhas da banca. A banca pode afirmar que todo o território maranhense pertence à Amazônia. Está errado. O Maranhão possui áreas de Amazônia, Cerrado e pequena ocorrência de Caatinga. Pode afirmar que a Mata dos Cocais é um bioma oficial brasileiro. Está errado. Ela é uma formação vegetal de transição. Pode afirmar que o Cerrado apresenta somente campos sem árvores. Está errado. O Cerrado possui formações florestais, savânicas e campestres. Pode afirmar que a vegetação amazônica predomina no extremo sul maranhense. Está errado. A influência amazônica é mais forte no oeste e no noroeste. Pode afirmar que o babaçu possui pouca importância econômica por permitir apenas o aproveitamento das amêndoas. Está errado. Diversas partes do fruto e da palmeira podem ser aproveitadas. Pontos importantes para a prova. O Cerrado é a formação mais extensa do Maranhão. A floresta amazônica concentra-se principalmente no oeste. A Mata dos Cocais ocupa áreas de transição. O babaçu possui importância econômica, social e cultural. As quebradeiras de cocô dependem do acesso aos babaçuais. O Cerrado protege nascentes e contribui para a alimentação dos rios. As principais ameaças são desmatamento, queimadas, expansão agrícola, mineração e fragmentação da vegetação. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A vegetação do Maranhão é homogênea, pois todo o território estadual está inserido no bioma Amazônia. Gabarito: errado. Comentário: o estado apresenta áreas de Amazônia, Cerrado, pequena ocorrência de Caatinga e diversas formações de transição. Item 2. A floresta de influência amazônica ocorre principalmente na porção oeste do Maranhão. Gabarito: certo. Comentário: essa área corresponde à parte oriental da Amazônia brasileira. Item 3. O Cerrado maranhense é composto exclusivamente por vegetação campestre desprovida de árvores. Gabarito: errado. Comentário: o Cerrado apresenta formações florestais, savânicas e campestres. Item 4. A Mata dos Cocais é uma formação de transição marcada pela presença de palmeiras, com destaque para o babaçu. Gabarito: certo. Comentário: ela aparece entre os domínios amazônico, do Cerrado e da Caatinga. Item 5. A Mata dos Cocais constitui um dos 6 biomas oficialmente reconhecidos no Brasil. Gabarito: errado. Comentário: ela é classificada principalmente como formação vegetal ou área de transição ecológica. Item 6. O babaçu possui importância econômica para comunidades extrativistas maranhenses, especialmente para as quebradeiras de cocô. Gabarito: certo. Comentário: óleo, amêndoas, palhas, fibras, cascas e outras partes podem ser aproveitadas. Item 7. As adaptações das plantas do Cerrado ao fogo significam que as queimadas frequentes não provocam danos à vegetação. Gabarito: errado.
Comentário: incêndios repetidos ou muito intensos podem destruir habitats e impedir a regeneração. Revisão de 1 minuto. O Maranhão possui grande diversidade vegetal por estar em uma área de transição. As 3 formações principais estudadas são: floresta, cerrado, mata dos cocais. A floresta de influência amazônica aparece principalmente no oeste e no noroeste. O cerrado domina grande parte do centro, do sul e do leste maranhense. A mata dos cocais é uma formação de transição marcada pelas palmeiras. O babaçu é sua espécie mais representativa. A carnaúba aparece em áreas mais secas. O buriti está ligado às veredas e áreas úmidas. Para memorizar: floresta, oeste e influência amazônica. Cerrado, maior extensão territorial. Cocais, transição, babaçu e extrativismo. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.